Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa feliz oportunidade concedida por Deus, vamos juntos refletir nas verdades, nas histórias da Bíblia Sagrada. Desta feita, vamos abordar a história de Tiago, o líder em Jerusalém, que está juntamente com Pedro e João no concílio em Jerusalém, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 13, que se refere a isso. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Vamos chegar para conhecer, para identificarmos quem é esse Tiago, pela luz do Espírito Santo. Então, antes de chegarmos nesse quarto Tiago, vamos acompanhar aqui este nome que aparece outros 3 Tiagos. O nome Tiago é um nome bonito, é um nome apreciável. E o primeiro Tiago que nós vamos mencionar aqui, nos lembrando, é Tiago apóstolo. Ele é conhecido como Tiago, filho de Alfeu, e ele é chamado de Tiago menor. Nós não sabemos por que ele é chamado de Tiago menor. Não sabemos se é devido à altura ou se é devido à idade, mas a Bíblia aponta o Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago menor, e é apóstolo. O segundo Tiago que possamos mencionar, agora esse primeiro não é o líder da grande igreja de Jerusalém, que foi levantada depois do dia de Pentecoste, comprada pelo sangue de Cristo. Não é esse Tiago menor que aparece aqui na liderança da igreja. O segundo Tiago é o Tiago, irmão de João, conhecido como os filhos de Zebedeu. São esses 2 irmãos que a sua mãe procurou o Senhor Jesus pedindo para que um se assentasse ao seu lado direito, no reino do Senhor, e outro do lado esquerdo. E Jesus diz: poderão eles beberem do cálice que o Pai me dá? E Jesus ainda dá sequência dizendo: e eles beberão do meu cálice. Mas concernente a sentar à minha direita e à esquerda, é uma definição da vontade do Pai. É isso que Jesus traz na sua resposta. Esse Tiago, que era um apóstolo do Senhor Jesus, esteve em momentos muito especiais com o Senhor Jesus. Quando dos 12, o Senhor chamou 3 para estar com ele. Quando ressuscitou a filha de Jairo, quando subiu ao monte da transfiguração, quando esteve na oração do Getsêmani, que o Senhor suou grandes gotas de sangue que corria até o chão. Estava com ele Pedro, Tiago e João. Era bem esse Tiago. Segundo a história da igreja, conta-se que esse Tiago saiu como missionário, cumprindo o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse Tiago apóstolo foi evangelizar outro país, depois de 10 anos voltou para Jerusalém. E um pouco mais, depois de 10 anos no dia de Pentecoste, da volta desse Tiago, ele é morto, a mandado do rei Herodes. A Bíblia diz: Tiago foi morto à espada. Quando se refere assim, é porque ele foi decapitado, a mandado do rei Herodes. Então esse Tiago que foi morto, também não é o Tiago líder aqui da igreja em Jerusalém. Mas temos um terceiro Tiago, porque entre os apóstolos, tem mencionado os apóstolos do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Um dos apóstolos aparece com o nome de Judas, que não é o Iscariotes.
E a Bíblia diz, filho de Tiago. Então há um Tiago, pai de um Judas, que também era um dos apóstolos. Mas esse Tiago, a Bíblia não menciona nada sobre ele, então não é o Tiago que tem a liderança na igreja. Mas existe o quarto Tiago, que é conhecido como Tiago, o justo, irmão do Senhor Jesus. É bem isso que eu estou falando, irmão do Senhor Jesus. Jesus não é e nunca foi filho único. Depois do nascimento do Senhor Jesus, houve outros irmãos do Senhor, irmãs que nasceram também. Veio, após o nascimento de Jesus, Maria teve Tiago, depois veio José, depois veio Simão, depois veio Judas e depois veio várias irmãs. Você encontra isso em Mateus 13:55. Agora uma curiosidade. Os irmãos do Senhor Jesus não criam nele. Nos períodos dos milagres, os 3 anos e meio de ministério, não criam nele. Mas após a morte do Senhor e a ressurreição, passaram a crer no Senhor Jesus. Aleluia! Porque quando a Bíblia se refere aos 120 no cenáculo, buscando o poder de Deus, a promessa do Espírito Santo, a Bíblia se refere a Maria e aos irmãos do Senhor Jesus que estavam lá buscando o revestimento de poder. Então os irmãos do Senhor Jesus se converteram após a sua ressurreição. Agora o que a Bíblia diz que nos desperta é que o Senhor, no período que ficou aqui na terra, 40 dias, houve um momento que ele apareceu a mais de 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo. E também apareceu a Tiago. Entende-se que este Tiago, que o Senhor Jesus apareceu, é o próprio irmão do Senhor Jesus. Aquele que cresceu junto com o Senhor Jesus, que esteve no convívio familiar, no aconchego do lar, desde criança. E entendemos que esse Tiago, que se converteu ao Senhor Jesus, mesmo não sendo apóstolo, depois de uns 15 anos da ressurreição do Senhor Jesus, ele aparece na liderança dessa grande igreja em Jerusalém. O que você pensa quando eu digo da igreja de Cristo em Jerusalém? A igreja dos apóstolos, a igreja dos primeiros anos. Por que dos primeiros anos? Porque no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída. Os discípulos foram todos dispersos. Mas a maioria dos apóstolos já tinham passado para a eternidade. Só estava vivo o apóstolo João. Mas esta igreja de Jerusalém, diz os historiadores, que era uma igreja de cerca de 100.000 membros. Mais de 10% de Jerusalém havia se convertido ao Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos diz que a multidão se multiplicavam dos que criam, e muitos sacerdotes haviam obedecido à fé. Se era difícil um judeu crer, imagine um sacerdote. E muitos deles foram alcançados pela palavra pregada pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor. Mas o interessante é que este Tiago, ele é mencionado como aquele que envia os obreiros, como aquele que está em Jerusalém. Você veja bem que quando a igreja orou e Pedro foi liberto da prisão, ele encontra com os irmãos liberto da prisão e diz: avisem a Tiago. O apóstolo Paulo também em Gálatas fala do encontro com Pedro e com obreiros
enviados por Tiago. O apóstolo Paulo também fala que quando esteve em Jerusalém não encontrou nenhum apóstolo. Esteve 15 dias com Pedro e juntamente com Tiago. E por essa convenção, por esse concílio de Atos 15, que estão tratando sobre o crescimento das igrejas dos gentios e também das igrejas dos judeus que estavam se convertendo em Jerusalém, Judeia, Samaria e as províncias da Ásia Menor, da Galácia, Tessalônica e vários lugares. Nesse concílio nós vemos um líder, um pastor, a liderança deste Tiago, irmão do Senhor. Olha que interessante, quando o avivamento veio em Samaria e as pessoas começaram a se converter pela pregação de Filipe, foi Tiago quem enviou lá Pedro, João para orarem e os irmãos serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Olha que maravilha, Deus usando a vida de Tiago. Que você possa receber essa mensagem e saber que o Senhor pode usar a tua vida poderosamente. Quando muitos podem te julgar, que você não é um instrumento útil, Deus pode mudar o cativeiro, Deus pode mudar a tua história e começar a te usar poderosamente para a glória do seu santo nome. Eu conheço pessoas na igreja que aparentemente não tinham dons e se tornaram grandes líderes de Deus até fora do Brasil, ganhando almas para o Senhor Jesus. Então creia que Deus tem obra na sua vida. Deus que levantou a Tiago juntamente com os apóstolos, quer levantar você também para a obra que Ele tem na terra com você. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que Jerusalém tinha um líder que era esse Tiago. Porque na verdade um apóstolo é um mensageiro. Apóstolo é aquele que vai. Apóstolo é aquele que abre igreja. Os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor, tirando Judas, sendo substituído por Matias, depois vindo o apóstolo Paulo, são pessoas que viram ao Senhor. E Paulo diz, eu vi ao Senhor, Ele apareceu para mim por último como um abortivo. Então os apóstolos tinham o testemunho do apostolado deles, de terem visto o Senhor. E eles iam, não tinha como os apóstolos ficar. Um líder, um pastor, ele fica cuidando. A atribuição de um pastor é doutrinar, aconselhar, orientar, ensinar, instruir, realizar casamentos, batismos, funerais, orar para batismo com o Espírito Santo, aconselhar casais, visitem hospitais. O pastor cuida do rebanho. E apóstolo? Apóstolo sai pregando, abrindo igreja, orando em nome de Jesus, expulsando os demônios. Vai, volta, faz a obra de um evangelista. Por quê? O Senhor disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar essas coisas que vos tenho dito. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deu para perceber que um apóstolo ele tem uma missão. Olha, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito, assim o Senhor designou apóstolos, profetas, depois vem evangelistas, pastores, mestres. Mas em 1 Coríntios 12, 28, está escrito, assim na igreja Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, depois evangelistas, e depois profetas, e depois mestres. Então foi o Senhor Deus que estabeleceu, colocando um fundamento, colocando uma base para a chamada dos apóstolos, mas destacou aqui
a vida desta liderança, a vida de Tiago. Este Tiago, segundo a história da igreja, foi morto no ano 62 por um bastão de lavadeiro. Antigamente os lavadeiros tinham um bastão redondo para bater nas roupas e elas ficarem limpas. Não tinha esse sabão da nossa época, não tinha um aperfeiçoamento como uma máquina de lavar. E foi justamente usando esse bastão que tiraram a vida de um homem conhecido como Tiago Justo. Um homem que depois da ressurreição do Senhor, 29 anos esteve envolvido trabalhando no santo ministério. Não temos detalhes de como Deus o levantou, mas a história diz que ele foi martirizado por amor ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E é esse Tiago que escreve também a carta, que escreve a epístola. Essa epístola de Tiago é como uma CI, uma comunicação interna para todas as igrejas, tanto igrejas de judeus convertidos como de gentios. Então, se você perguntar para mim, pastor Rogério, eu gostaria de ler uma carta pastoral no Novo Testamento. A carta é escrita por um líder, pastor, convivendo ali com a igreja, no dia a dia. Então leia a carta de Tiago. Em breve eu vou gravar uma mensagem sobre os tópicos dos 5 capítulos da carta de Tiago. Mas eu termino dizendo, Deus quer levantar você também. Deus pode te levantar poderosamente na escola dominical. Se você lê a vida de David Ligget Moody, do século XVIII, igreja lá nos Estados Unidos, conseguiu de ter mais do que 600 pessoas na escola dominical, porque ele orava e evangelizava, e até o presidente da República veio para participar de uma escola dominical. Deus pode te levantar para dar um avivamento. No culto de oração, no trabalho de oração, no círculo de oração. Deus pode te levantar para dar um despertamento através do louvor, libertando vidas, batizando os irmãos com o Espírito Santo. Deus pode te levantar no evangelismo da igreja. Deus pode te levantar no santo ministério para estar ensinando, para estar ministrando a palavra, para estar intercedendo, orando pelos irmãos. Deus pode te levantar para estar tocando na orquestra, em conjuntos. Deus pode te levantar para estar louvando, tanto solo como em grupo. O importante é Deus levantar a pessoa para que o mover do Espírito Santo aconteça através da sua vida. Então que o testemunho da vida de Tiago possa resplandecer uma luz dentro de você, porque o Senhor te chama também e te levanta para a glória do nome dele. Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Guarde então a história desse líder chamado Tiago Justo, irmão do Senhor Jesus.